Veja que a gente vai refletindo, porque as bênçãos são infinitas que Deus traz às nossas vidas. E o que nós daremos ao Senhor? A não ser a nossa sinceridade, lealdade, fidelidade, em crer e confiar na Tua palavra e obedecer. E como disse muito bem na sua oração, irmão Marcos, e nós declaramos a nossa total dependência. Porque quando você olha para o mundo, as pessoas que não querem depender de Deus e sim de si mesmo, cada dia elas estão sucumbindo. Não tem força, não tem sabedoria, não alcança aquela vitória que Deus consolidou na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. E a gente não pode deixar de lembrar isso. As pelejas vão existir, está escrito, Jesus nos avisa isso. Mas a gente tem que estar consolidado no poder da palavra de Deus, porque jamais perderemos. Quem tiver alicerçado no poder da palavra de Deus não perde. A promessa de Deus não são dos homens. Lembra do Salmo 91, verso 4, a última frase. Ele vai dizer que a fidelidade de Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel. Ele vai dizer também no Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, porque a promessa de Deus vai agir ao seu favor, permanece para sempre, independente dos momentos. A terra que nós estamos é a terra do pecado, irmãos. Nós temos um corpo do pecado, só que nós já fomos lavados, nosso interior está lavado, o nosso coração está lavado, o pecado foi tirado pela raiz de dentro do nosso coração, então nós estamos limpos, porque o sangue da cruz é um sangue poderoso, é o sangue remidor, foi o sangue de Jesus Cristo. Não vamos entender que o dia a dia da nossa vida vai ser só de sorriso. O sorriso pode estar dentro do nosso interior, mas no dia a dia da caminhada nós vamos ter momentos de tristeza, momentos de desencontros. Agora a gente tem que estar, como disse Paulo à igreja de Efésios, no capítulo 6, do verso 8 ao 12, revestido com as armaduras de Deus, porque nós enfrentaremos grandes pelejas. Está escrito, se está escrito, a gente se prepara, a gente continua se preparando melhor, cada dia, e não tem que temer nada. Olha, uma palavra que eu não esqueci desde o dia que eu ouvi, Deus gravou no meu coração, que é tremenda e poderosíssima. Claro que todas são, mas tem umas que chamam muito a atenção nossa. O irmão José vai lembrar. Isaías 41:10. Não lembrou? Quem lembra? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Amém. Glória a Deus. Isso aí, irmãos, é tudo para a gente. O que você enfrenta, o que você vai enfrentar até Jesus voltar, não tem que temer nada. Apenas continue em obediência. Só isso. A obediência é que abre as portas dos céus, para que Deus derrame aquilo que necessitamos em qualquer situação que a gente enfrenta. Por isso que a gente caminha seguro. Quando nós temos convicção da palavra de Deus, nós caminhamos seguro. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está cheia de promessas, de segurança, de vitória, de paz, em meio às tribulações, em meio às confusões. O que cabe a nós somente é confiar. Pôr na prática, que a confiança vem quando a gente coloca na prática. Amém. A gente tem que cada dia mais, cada dia da nossa vida, nos santificarmos mais e mais. Esse santificarmos mais e mais é no poder da palavra da obediência, não retroceder da verdade, não deixar que o mundo nos barganhe. Não, nós temos um Deus vivo que tem tudo para a gente, não precisamos ir atrás do mundo. O mundo não faz parte da nossa vida porque o mundo jaz no maligno. A nossa vida agora é celestial, o sobrenatural está em nossas vidas. É Jesus Cristo, seu Espírito mora em nós. É o sobrenatural que está em nós.
Essa palavra está gravada em nosso coração, é o sobrenatural. Então nós não temos mais nada a ver com o mundo natural. Agora nós temos uma nova nação, a nação celestial. É a nossa pátria celestial. E nós somos cidadãos dessa pátria. A gente vai, uma vez ou outra, até ainda compartilhamos algumas coisas quando se vive na terra, principalmente nos governos. Mas a gente sabe que a nossa vitória já está selada. Amém. A nossa vitória já está segura. Ainda se entristecemos ou passamos algumas situações por causa do lado dessa carne, ainda tem sentimentos que muitas das vezes afloram. E o cuidado maior, irmãos queridos, acredito que vocês vão concordar, é a família. Porque são muitos membros, é o casamento, onde nós somos atacados dia e noite. Os dardos inflamados são os pensamentos malignos, as ideias maldosas que vêm a nós, dardos inflamados. A gente precisa orar muito pela nossa vida, para que a gente não pense mal, porque há pecado no pensamento, da mente. Então, meus queridos, sempre como praxe da igreja, né? Costume, normalmente nas quartas a gente fala sobre família, sobre casamento, sobre filho, e é uma coisa que a gente quer ressaltar, seja na Igreja Batista do Albano Franco ou em uma outra igreja do Senhor Jesus Cristo, culto da família deveria estar superlotado, todos, porque sabemos, sem exceção, todos precisam ouvir. Mas tem muitos que ainda não entendem isso. Só vai lembrar quando entra em aflições, em pelejas, em dificuldades grandes. Aí vem aquela história conhecidíssima. Ai, meu Deus. Mas esse ai, meu Deus, tem que vir antes do acontecimento. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude a ter prazer, a ter alegria, a ter força física e espiritual para adorar o Senhor, para ir para os cultos, para ouvir a Tua voz, para estar no culto das famílias. E digo, irmãos, a um crente em Jesus Cristo, ele sabe que a família é alvo do adversário. Ele sabe, como eu sei. O casamento é um alvo do adversário, como todos nós sabemos. Os filhos é um alvo do adversário, como nós todos sabemos. E como não podemos querer ouvir o que Deus prepara para o nosso coração? O pregador, ele não conhece o coração de ninguém. E quando Deus coloca no coração do pregador e lança na sua boca para que ele possa externizar, é porque Deus sabe, cada um que aqui agora, vamos falar desta noite, está presente, Deus sabe o que precisa, e sabe daqueles que precisam e não estão. Aí a gente vai lá para o segundo livro de Jeremias. Qual é o segundo livro de Jeremias? Lamentações, lamentar. É o que a gente vai, irmãos, refletindo muito diante do que a gente convive com a igreja, não só aqui, mas no dia a dia de outros irmãos crentes que congregam em outros lugares. A gente vê muitos passando dificuldade na família, é no casamento, é no relacionamento com os filhos, é no relacionamento matrimonial, e isso é de uma forma geral. Mas é que o crente, ele tem que despertar que Deus tem o conselho perfeito. Quem quer uma família perfeita, busca os conselhos perfeitos, que é a palavra de Deus, que é a orientação de Deus. Falamos já hoje no Salmo 127, se não for Cristo na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, não tem como você vencer, não tem como você passar pelas tribulações, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades. Talvez em algum momento você pode até receber um paliativo, mas se você não buscar, se você não se revestir, você não vai conseguir. A palavra de Deus refrigera a alma, muitos ouvem, está tudo bem, ai que bom, ai que palavra linda, maravilhosa, foi ótimo.
mas daqui a pouco está desprezando aquilo que ouviu, daqui a pouco não está indo mais para a igreja, ouviu o que Deus prepara para você, para mim, para nós, para os seus servos. Essa consciência é importante de cada um de nós. Quando você vem à igreja, seja quem for o pregador, um escolhido de Deus, você já sabe que Deus vai falar para você. E uma coisa que eu aprendi, posso compartilhar com vocês: não venha à igreja querer ouvir o que você quer. Venha na igreja ouvir o que Deus tem para lhe falar. Porque o que Ele tem para lhe falar é bom, é perfeito e é agradável. Agora cabe a cada um de nós individualmente, irmãos. Individualmente cabe a cada um de nós. Ainda me lembro quando eu me converti, logo, quando eu ia ouvir a palavra, sempre o inimigo vinha no meu ouvido para tentar tirar, querer me lembrar do meu passado. Mas eu louvo a Deus porque eu tinha um exército de irmãos que oravam por mim. E o quanto me ajudou. Por isso que esse propósito dessa igreja de oração. Porque o inimigo ataca todos. Mas se nós estivermos blindados pelo poder da palavra de Deus, de uma comunhão perfeita com Deus, de uma obediência perfeita com Deus, Ele não nos atinge. Lembra lá de 1 João 5,18? Vocês lembram? Aquele que é de Deus não peca, nem anda no pecado, pois o maligno não lhe toca. A igreja, os cultos, a palavra que Deus prepara, é o escudo para a gente não pecar. E a gente sabe, irmãos, que quando estamos relacionados com a família, são muitos membros, cabeças que pensam diferente, o risco do pecado está dentro de casa, no casamento. E a gente tem que olhar uma coisa para nós que somos cristãos e temos famílias cristãs, como tanto o esposo, como a esposa, como os filhos, que esse ofício é de cada um. Hoje nós vamos falar isso. Mas eu quero deixar logo claro que eu sei que vocês sabem, porque vocês estudam a Bíblia, que todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele fala sobre os deveres domésticos. Interessante isso, né? Porque Paulo não casou. Mas Paulo fala explicitamente na questão do marido, da mulher, dos filhos, do casamento. Uma coisa tremenda. É coisa de Deus, né? Coisa de Deus é coisa maravilhosa. É coisa fantástica, né? E o apóstolo Pedro, ele só fala em uma carta. Na sua primeira, no capítulo 3. É a única carta que Pedro fala sobre esses deveres domésticos da mulher. Mas Paulo fala em todas as suas epístolas. Aí eu fico pensando, como estava preparando essa mensagem, eu digo, meu Deus, mexe com o coração dos teus servos, não falando só da igreja do Albano Franco, dos servos do Senhor nos 4 cantos da terra. Que esta palavra, quando for lida, quando for ouvida, ela tenha guarida, ela encontre guarida no coração da gente. Ela repouse em nosso coração, ela venha fazer morada. Que está claro. Quando o salmista, no verso 11 do 119, ele diz que guardou a palavra de Deus no coração. A gente tem que guardar a palavra de Deus no coração, para que a gente continue firme, seguro, obediente, temente a Deus. E quando se trata de família, muito mais ainda. Muito mais ainda. Vocês vão ouvir mais uma vez, que eu sei que vocês já ouviram, eu já preguei muito nesse texto. E outros já pregaram também. Quando Paulo vai falar às famílias de Éfeso, no capítulo 5, que nós vamos ler do verso 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de pé, se também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Aqui, irmãos queridos, a gente tem plena certeza que foi um homem que falou. Mas hoje, para a glória de Deus, a gente sabe que nada poderia estar escrito nesse livro sagrado se não fosse consentido por Deus, ou melhor, inspirado pelo poder do seu Espírito. Não poderia. Foi um homem, mas foi um homem santo. Quando a Bíblia vai falar que esses livros foram escritos por mais ou menos 40 homens, mas não foi um homem qualquer. Foram homens santos, escolhidos. Por que eu faço essa ressalva na leitura desses versos? Para que a gente, cada dia mais, tenha um crédito maior no que ouvimos de Deus pela sua palavra, para que a gente ponha em prática, para que a gente vivencie na prática do casamento, na prática da família, do lar. Aqui Paulo, ele fala resumidamente entre o relacionamento matrimonial, entre o papel da mulher, entre o papel do marido. Esse relacionamento, quando ele fala numa parte que é uma só carne, então esse relacionamento ele tem que ser íntegro, tem que ser verdadeiro, tem que ser fiel de um para com o outro, sem nenhum arranhões. Mas na época de Paulo, o pecado já estava na terra. Hoje o pecado está na terra. Mas nós temos um Deus todo-poderoso pelo poder da sua palavra, para que a gente supere o pecado, para que a gente creia, confie e pratique. Porque quando nós vamos pecar, é quando nós desviamos os olhos de Deus. Vocês lembram daquela passagem, quando Jesus ia caminhando sobre as águas? Pedro, feliz de estar vindo, Pedro reconheceu Jesus e pediu para descer da água, para ele caminhar sobre as águas, andar sobre as águas. Mas quando Pedro desviou o seu olhar de Cristo e olhou para as ondas e para os ventos, Pedro afundou. São coisas simples que a gente tem como tirar grandes exemplos, que nós não podemos tirar o olho do nosso Deus. Nós temos que olhar para Deus 24 horas. Se existisse 25, era 25. Não podemos desviar os nossos olhos do Senhor, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força. A gente tem que crer dessa forma, diante daquilo que vocês enfrentam, que nós enfrentamos, grandes batalhas terríveis, grandes tribulações na família, no casamento. E olha uma coisa interessante, Paulo falando aqui para os dois, nós temos que se revestir, mas se cada um se revestir individualmente, a família toda vai estar revestida. Se cada um fizer o seu papel, o marido o papel que é cabido a ele, a mulher fazer o papel que cabe a ela. Vamos falar uma palavra, incumbido a cada um deles. Se cada um de nós, como eu, minha esposa, como vocês e os seus cônjuges,
Se essa direção estiver com essa palavra de Deus, toda a família será abençoada. O casamento será protegido, guardado. E nós podemos, irmãos, observar e com tristeza compartilhar. Infelizmente, nas igrejas de Cristo, encontramos grandes problemas de relacionamento matrimonial. Existe, a gente precisa acreditar que existe. Agora vamos voltar ao que falamos antes. Por isso que precisamos orar um pelos outros, pelas famílias, pelos lares, pelas nossas próprias famílias. Eu até, se não me falha a memória, emprestei esse livro a Portilho, depois a Juliana, de uma mulher de oração. Mulher de Deus, tremenda. Ela orava pelas famílias, orava pelos filhos. Só que aconteceu um problema gravíssimo com o filho dela. E ela lembrou que ela orava por todo, menos pela família dela. Menos pelo filho dela. Eu emprestei esse livro para ela, para a irmã Juliana também, sobre a mulher de oração. Olha que testemunho essa mulher, que é a escritora do livro, né? Que ela conta. Nós temos que orar por todas as famílias, mas não esquecer da nossa. Nós temos que orar pelos cônjuges, nós temos que orar pelos filhos, nós temos que orar pelos pais, pelos irmãos sanguíneos, nós temos que orar por todos. Porque é nossa responsabilidade. E essa palavra que Paulo traz a essa igreja, precisa despertar o costume que precisamos ter de orar, de buscar ao Senhor, de você fazer um compromisso com Deus de oração. Sabemos o que essa carne traz de dificuldade para a gente cumprir, o que precisamos para ter uma família abençoada, para ter um casamento feliz. Porque, irmãos, a gente não pode pensar que nós não podemos ser atingidos. Enquanto estivermos aqui, qualquer um de nós é sujeito. Mas a palavra de Deus blinda o casamento. A palavra de Deus blinda a família, o lar, a casa. Nós somos sujeitos. Ou nós mesmos, ou o nosso cônjuge falhar, se desviar do Senhor. Por isso que precisamos estarmos prevenidos, como disse Jesus aos discípulos, orai e vigiai. É preciso para que a gente não possa ser acometido de um erro por falta de compromisso, de crer e confiar no poder da oração, na busca do Senhor, andar olhando para o Senhor. E tenha certeza disso, por experiência pessoal. Quanto o adversário faz de tudo para você não orar. Ele coloca tarefas, ele lhe lembra tarefas, você está muito cansado, deixa para orar depois. Aí você diz assim, vai para o inferno, Satanás, que é o seu lugar. Jesus Cristo é o meu Senhor, e foi Ele quem lhe derrotou. E você vai orar. Porque Ele quer, o nosso adversário é que a gente não se aproxime de Deus. A oração nos coloca na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos, se esforce e mantenha um vínculo no seu casamento. Você sabe o que é vínculo? É uma marca, né? Essa calça tem um vínculo aqui. Está vendo aqui? É um vínculo que é feito, né? Na fabricação da calça. Principalmente daquela época de escola, que as estudantes tinham saias prensadas, cheia de vínculo, não era aquelas saias. Eu me lembro ainda, minhas irmãs, quando iam para a escola, aquela saia prensada. Então veja o que é que nós vamos compartilhar dentro desse texto, para que a gente se esforce e mantenha esse vínculo, essa marca do casamento, que é abençoado por Deus, que é revestido pelo poder de Deus, porque Deus é o autor do casamento, da família, do lar. É tão maravilhoso esse vínculo no casamento, de você estar bem com sua esposa, ou a esposa estar bem com seu marido. É muito maravilhoso, você chega em casa, está aquela harmonia. É bom demais.
E aquela harmonia vai crescer, porque você também, por aquela harmonia, você vai harmonizar mais ainda. Vai fazer com que aquela felicidade cresça. Aquele relacionamento vai ser muito mais amoroso, muito mais forte, quando você encontra harmonia, quando esse vínculo do casamento é perfeito, está ligado a Deus. Irmãos, se o homem sustentasse o casamento ou a mulher, não havia divórcio, não havia separação, porque é Deus, nós somos humanos, e somos pecadores, hoje não mais pecadores práticos, mas remidos e lavados, mas sujeitos enquanto aqui estiver. Corremos risco, ainda somos vulneráveis nesta caminhada, por isso que precisamos esse vínculo no casamento, é Jesus no casamento, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, dentro de casa, comandando tudo. Nós não somos donos de nada. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu e é dele. A gente tem que ter essa consciência. Então, meus queridos, e a gente pode ver, nesse dia a dia do casamento, da família, uma série de fatores, irmãos. Um monte de fatores que contribuem para os problemas conjugais. São muitos. São muitos fatores que contribuem para os problemas conjugais, que vão desde as dificuldades financeiras até uma outra coisa importante da gente observar, a incompatibilidade de gênios, a discordância. Veja como nós temos que trabalhar muito, cada cônjuge no seu pessoal e no seu coletivo, e no seu matrimônio, no seu relacionamento a dois. Porque a bênção dos filhos vem pelo relacionamento dos pais. Vem pelo relacionamento dos pais. Os pais são espelho para seus filhos. Eles veem o nosso modelo, os nossos exemplos de prática de vida. Então, meus queridos irmãos amados, situações a respeito dos cuidados por parte dos outros. O zelo que precisamos ter. Nós temos que zelar por nós, mas também zelar por aquele outro que está conosco, do nosso lado. Veja quando Deus falando ao nosso coração. Eu pude colocar na minha frente o meu casamento, a minha vida, e eu pude entender dos dias que eu não era crente, de que passamos a ser crente, e comparar isso para tirar para mim também grandes lições, dessa importância de permanecermos com esse vínculo do casamento, deste amor verdadeiro, santo e puro, de um para com o outro, através de Jesus Cristo, na presença de Jesus, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento matrimonial. É preciso, irmãos, compreender muito. Então, irmãos, a partir de bens pequenos, ou até mesmo, não é de outras situações, os seres humanos têm a necessidade de entender e compreender que há circunstâncias que precisamos colocar o exercício da nossa fé e buscarmos, irmãos, direções que possa trazer a nós o desenvolver de um casamento perfeito, de uma família perfeita. Vocês lembram que eu iniciei dizendo que a Igreja de Cristo, de uma forma geral, precisaria em todos os cultos, em especial o culto da família, estarem presentes. Porque a gente sabe que a nossa família ela vai se aperfeiçoando cada dia. A gente ainda não está completamente aperfeiçoado, mas Cristo já é o Senhor de nossa casa. Mas nós precisamos aprender a ouvir de Deus, da sua palavra, para corrigir algumas coisas, talvez até pequenas. Porque tem muita situação que causa na família, são as coisas materiais também. Se nós não priorizarmos Deus, o material pode também trazer problema para o casamento.
A falta de uma sincronia de relacionamento para um projeto familiar causa problemas, gera confusões. Para dizer a vocês, por exemplo, da minha família, da minha esposa, quando eu conheci ela, foi o primeiro emprego dela, por isso que ela foi estudar à noite, eu já estudava lá no Costa Silva. Na época era segundo grau que se chamava. No primeiro grau eu estudei no Castelo Branco, não tinha segundo, eu tive que me mudar. E quando eu estou lá, ela chegou, né? Começou a trabalhar, o primeiro emprego, quando me viu, se encantou. Então, veja bem, irmãos queridos, a partir dali, que nós começamos a nos conhecermos, a namorarmos, e resolvemos noivamos, e dali começamos a comprar os móveis. Eu quero trazer esse assunto. Tudo que nós comprávamos era combinados, era sincronizados. Ela dava a metade, eu a metade, daquele móvel que nós comprávamos. Para dizer a vocês que praticamente todos os móveis da nossa casa fomos nós dois que compramos. Eu ganhei da minha mãe um fogão e ela ganhou do pai dela uma geladeira. Foi os únicos que a gente não comprou. Foi o fogão e a geladeira, mas os outros fomos nós dois. Mas dali até hoje, até o dia de hoje, ali nós ainda não éramos crentes, hoje que já somos, até hoje continua da mesma forma. As despesas do lar estão divididas entre nós dois. As despesas são divididas entre nós. E ali vai levando nós a conseguirmos aquilo que queremos. Talvez um sozinho não pudesse adquirir uma coisa que era necessário para o lar, mas juntando os dois você consegue. Então é essa sincronia, é essa união, é essa comunhão que a gente precisa manter, esse vínculo do casamento. Se é uma só carne, então temos que estar juntos, ligados em qualquer situação necessária, para que a gente possa ter essa harmonia, para que a gente possa ter Cristo no centro. E dá para que a gente entenda. Se algo há no nosso lar, o bem é para todos. Nós não compramos, algumas vezes eu posso comprar uma coisa sozinho, ou ela pode comprar uma coisa sozinha. Mas lá ela não bota o nome dela, nem eu boto o meu nome. Se eu compro ou ela compra, é para nós usarmos, é para o nosso benefício, é para a família, é para o lar. É esse sentido que lhe traz até esse relacionamento melhor, mais forte, mais seguro do matrimônio. O relacionamento de uma intimidade maior de você com o seu cônjuge. Tudo isso aproxima, tudo isso quebra os empecilhos, as barreiras que tentam impedir. Se Deus nos criou para viver uma só carne, nós temos que estar ligados. Nós temos que estar unidos verdadeiramente. Mas não é o material, é o espiritual. É aquilo que está no coração, é o vínculo do casamento verdadeiro. E com tudo isso, a gente evita o problema. As adversidades, quando chega, se nós estamos unidos, essa adversidade cai por terra, essa adversidade bate em retirada, porque a gente se compreende pela união, pela comunhão entre o casal, você se compreende, então a adversidade é destruída, é desfeita, porque um entende o outro. Claro que nós entendemos que possa ter alguma divergência uma hora ou outra, mas o que eu posso dizer, até por experiência de vida, essa divergência, quando chega, de imediato o Espírito Santo toma a frente. Ele se envolve no relacionamento do casamento. Se está havendo alguma coisa que não entrou ainda em concordância, ele vem sincronizar. Mas veja, irmãos, o que é que nós estamos compreendendo? Há uma necessidade de ambos ter essa comunhão. Não é só um, não é a mulher, não é o marido, é os dois. A convivência é uma só carne.
O que nós lemos Paulo falando aos Efésios é que o marido vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, se unir, se juntar. É o que nós vamos aprendendo com o Senhor para termos um casamento sólido, uma família sólida, para que a gente goze do melhor, que é a felicidade no lar, que é a felicidade no casamento. E que palavra de Deus para nós, sabendo que o mundo que nós estamos vive do lado contrário, querendo tirar essa união. Por isso que nós precisamos nos revestir com as armaduras de Deus, dessa comunhão, desse relacionamento, dessa palavra ser aplicada, como nós ouvimos aqui literalmente, o que Paulo falou para essa igreja, do papel do marido, do papel da esposa. Não é uma contextualização humana, mas o Espírito Santo confirma pela palavra escrita o que nós ouvimos. Então, meus queridos, amados irmãos, durante esse período do amadurecimento da personalidade, existe uma direção que precisamos tomar. É desenvolver toda essa confiança entre um e outro pelo poder da palavra de Deus. Estar alicerçados. Porque quando um toma posição pela palavra de Deus, o outro de imediato compreende, entende. E uma outra coisa tão simples, a gente sabe que a palavra de Deus tem poder. Então, se vem pela palavra, a coisa vai ser diferente, vai ser harmoniosa, vai ser de felicidade, vai ser de vitória, vai ser de um alcance para você ter aquela sincronia, aquele amor verdadeiro e que sejam todos felizes. A sua esposa se agrada, o seu esposo se agrada, porque Deus faz isso quando nós seguimos essa direção perfeita que é a palavra de Deus no casamento. Irmãos, o que é vínculo afetivo? Esse vínculo afetivo, esse vínculo de amor no casamento, na família. Eu escrevi aqui um conceito. O que é vínculo afetivo? É um elemento primordial nesta categoria. É um elemento primordial nesta categoria. Vínculo afetivo, quer dizer, a marca do amor entre duas pessoas, no casamento, na família. É esse vínculo afetivo, esse amor na família, no casamento. E essa palavra vínculo, ele vem do latim, que eu acredito que quando nós, vou dizer eu a mim, quando andei no catolicismo, o padre falava muito, que era quase praticamente uma missa falada no latim antigamente, né? Depois foi que eles foram mudando, mas era vinculo, não é? Que é essa palavra no latim, vinculo, ou que significa, veja bem o que significa essa palavra no latim, vocês também vão entender, atadura. Para que atadura? Para ligar, né? Para unir, não é? Então ela significa atadura, laço no cabelo, né? A irmã Portilho não está podendo botar laço no cabelo, não é? Senão sai da forma. Então, laço não é para unir, não é? O irmão também não pode botar laço, não é? Então, veja, laço, aquilo que une, é só uma descontração, mas com todo respeito. É aquilo que une, não é? É vínculo. Então, esse vínculo no amor, ele tem que estar ligado, como uma atadura, como um laço no cabelo. A nossa irmã Maiara está com um laço no cabelo, né? Está amarrado atrás? Não está. Está ligado, né? Então, são esses detalhes importantíssimos para que a gente mantenha um casamento seguro. Irmãos, nós temos que entender da necessidade dessa palavra pelo mundo que nós estamos situados. Nós estamos caminhando em um mundo que está no pecado. Então, nós somos sujeitos às tentações. Nós somos sujeitos a ideias malignas, porque o nosso adversário, ele fala no ouvido.
Mas se nós estamos protegidos e guardados pelo poder da palavra ligado a esse casamento, para não fugir do relacionamento perfeito, porque o risco é grande, com toda a sinceridade e com o olhar no coração, que a gente olha pelo coração que não deseja. Se você for no centro da cidade, você só vai ver praticamente o ser humano desnudo, seja homem ou mulher, está desnudo. Se nós não estivermos alicerçados na palavra, corre o risco de você pecar. Então, são vigilâncias, ou então trazer problema para o seu casamento, porque o inimigo anda atrás. Ele está atrás de um olho altivo, que observe e deseje, para que ele vá no pensamento, na ideia da pessoa, para destruir o seu casamento. Eu vi um certo bruxo, ex-bruxo, compartilhando do seu testemunho, que ele disse que o diabo usa mulheres e homens para destruir a família. Hoje, da geração que vivemos, hoje praticamente essa classe de pessoas está se oferecendo, porque é uma ação maligna, se oferecendo para um relacionamento ilícito, para destruir um casamento, para destruir uma família, para destruir um lar. Então nós temos que estar atentos, pelo poder da palavra. Esse casamento tem que estar revestido, porque nós não temos que desejar nada, nós temos aquela que Deus escolheu, aquele que Deus escolheu. Não temos necessidade. E que nós não convivemos pela atração física, mas é o amor, o vínculo do amor que nasceu dentro de nós, de um para com o outro. Jesus nos uniu. Jesus nos trouxe o nosso cônjuge. É o que nós vamos sendo alicerçados a cada dia. Um ponto, irmãos, importante nessa questão de nós nos esforçarmos para manter o vínculo do casamento é na estrutura do relacionamento afetivo. Estrutura é manter seguro, firme, para suportar, fazer uma estrutura, um alicerce, uma base para a sustentação deste amor afetivo. Então, meus queridos, amados irmãos, esse vínculo do amor, esse relacionamento. Ouvindo alguns estudos que foram feitos, que mostram sobre o vínculo afetivo, como sendo fundamental para essa relação humana, os psicólogos acreditam que deve ocorrer algum relacionamento desde o início da vida da criança. O amor dos pais para com os filhos, esse amor afetivo vai levar aos filhos também a aprender a amar, a ter esse vínculo do amor, porque nós podemos entender que quando os filhos não têm esse amor afetivo de um pai ou de uma mãe, eles são desprezados, eles não são cuidados como devem, e muitas das vezes trazem coisas materiais para poder suprir aquele amor que deveria ser seu, de um pai ou de uma mãe, diretamente para seu filho. Ele traz uma coisa, um brinquedo, que agrade a criança, mas ele não tem aquele abraço, ele não tem aquele beijo, ele não tem aquele carinho, que ele precisa do amor afetivo do pai para com a criança, para que mais tarde, quando ele se tornar adulto, ele não sinta falta desse amor afetivo. Quando ele se torna adulto, quer dizer, que ele vai casar, ele não lembra mais, porque ele nunca viveu isso, da necessidade de ter esse relacionamento afetivo. Porque ele nunca viu isso, ele não viveu isso com seus pais. Quando ele chega à idade, que chega o momento dele casar, que ele vai casar, ele não tem esse amor para o seu cônjuge. Então, meus queridos, isso foi uma pesquisa feita por alguns psicólogos que acreditavam assim, que era preciso, porque eles viram alguns relacionamentos no início da vida das crianças. E se a gente quer, irmãos, que os nossos filhos estejam firmes e fortes mais tarde,
essa direção que precisamos tomar também com os nossos filhos é muito significativo. Porque quando eles chegarem à idade do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, da sua família, ele vai ter por aquele que Deus escolheu para ele ou para ela, esse relacionamento afetivo. Ele vai ter amor por aquele que Deus escolheu para ele ou para ela. É o que nós, irmãos queridos, precisamos manter nesse nosso casamento. Amados irmãos queridos, nós observamos que os pais que estão nesses níveis superiores, né, da sociedade, nos patamares mais altos da sociedade, meus queridos irmãos amados, esses pais, irmãos, eles querem sempre suprir essas suas necessidades com alguma coisa material, e não leva a sua família, não é? Que conheça a Deus, não leva a sua família a ter um conhecimento desse amor, o amor de Deus, o amor do Filho de Deus. Então, meus queridos, é por isso que as consequências, a gente vai vendo hoje no dia a dia que estamos aqui. As consequências são devastadoras, quando não existe um relacionamento perfeito com o casamento. Se não existir conversão, não tem solução. Porque a solução só vem por Cristo, e com Cristo é converter-se. Os conselhos, as orientações, as direções são dadas pela palavra de Deus e pelos servos de Deus. Mas se não houver uma conversão, se não houver um aceitar daquilo que ouve, daquilo que recebe, não tem mudança. Então as consequências serão devastadoras. Vai desmontar a família, vai desmoronar toda a família. O homem precisa ter essa consciência de saber que ele necessita plenamente de Deus, da sua palavra, das suas orientações. Se nós, famílias, que temos essa grande oportunidade de ouvir, não tomarmos essa direção, a gente não consegue alcançar o que nós queremos. Harmonia no casamento, felicidade no casamento, alegria no lar. Não tem como. A gente tem essa consciência. Nós sabemos já quem é Deus e agradecemos por esse privilégio que Ele nos deu, de estar conhecendo Ele a cada dia. Porque o mundo que nós estamos vive do lado contrário, para nos desmotivar, para destruir o nosso casamento. A gente vê todos os dias aqueles que se dizem celebridades. Casa hoje, amanhã, depois, cada dia um casamento novo. Porque não tem um vínculo do amor. Não tem esse relacionamento afetivo. Talvez até como criança não aprendeu, não vivenciou isso com seus pais. Por isso que os psicólogos fizeram uma pesquisa. Eu busquei num livro de psicologia sobre essa situação dos filhos e do amor. Eles pesquisaram. E que se não os pais não aconselharem a seus filhos a aprenderem a amar, esses filhos vão ter consequência quando se casarem. Porque não vai aprender a amar aquele que Deus coloca na sua vida. Vai ter problemas e problemas desastrosos. É por isso, irmãos queridos, que precisamos estar ligados, senão toda a família desmorona. A Escritura, irmãos, Sagrada deixa claro que marido e mulher, eles devem serem companheiros dentro das suas orientações, nas orientações das Escrituras Sagradas. Devem ser amigos, devem viver a palavra, devem se compreenderem, devem se entenderem, devem vivenciarem os conselhos de Deus para o casamento, para o marido e para a esposa. A gente tem que ter um zelo importantíssimo, e falando diante do que nós estudamos para compartilharmos hoje. Nós não podemos encontrar erros no outro se não corrigirmos primeiro os nossos. Eu não posso encontrar um erro na minha esposa se eu não procurar ver o meu primeiro. Não vou conseguir resolver. Se o erro está em mim, mas eu só quero apontar para o outro. Como? Ou os dois têm a consciência disso, de buscarem esse conhecimento. Então não
nunca vai sincronizar esse casamento, nunca vai se organizar. Se não houver compreensão, se não procurar ouvir a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Então, não é uma falta de entendimento dos seres humanos, dos casais, da família. E quais são as piores situações que vivem esses casais aí fora sem Cristo? Por não conhecer a palavra, se destroem. E se destroem em situações mais críticas e dolorosas, que é a morte, o crime. Porque foi criada essa palavra foi criada há pouco tempo. Como é? Feminicídio. Feminicídio. Foi criado ultimamente. Eu não via isso há muito tempo atrás. Porque o crime cresceu, o homem assassinando as mulheres. Falta de um relacionamento afetivo. Falta de amor. O que existia é um relacionamento carnal. Não um amor verdadeiro de um para com o outro. Porque vocês ouvem, quando muitos dizem que são entrevistados, que matou por amor. Você já viu o amor matar alguém? O amor preserva a alegria, a paz, o amor verdadeiro, fiel e santo. Mantém a harmonia, mantém a alegria no lar, no casamento. Você tem prazer de estar com sua esposa, a esposa tem prazer de estar com seu marido. E uma segunda parte, irmãos, mas antes eu quero ler um texto, que é importante nós termos essa união, sermos companheiros conjugais, mas ter um vínculo perfeito com o casamento. Tem essa união conjugal, mas esse casamento ele tem que ter um vínculo perfeito. E um casamento feito por um Deus vivo, todo-poderoso, perfeito e maravilhoso. Se o Deus que criou esse casamento é perfeito, Ele quer um casamento perfeito. Ele quer um relacionamento perfeito. Ele quer um verdadeiro amor sincero, leal, fiel. Não há traição. Eu trouxe um texto para a gente ler. E daquele homem sábio, o rei Salomão, Eclesiastes 4, do verso 4 ao 12, está escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se cair um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Veja como esse vínculo é importante do amor, do casamento, do matrimônio. Como Deus garante a segurança e mostra através desse rei sábio, da sua palavra, como é importante estar unido, estar junto, que você vai vencer juntos, não é sozinho. Se um tiver só, vai cair, não tem quem lhe levante. Se alguém vir contra você sozinho, é difícil, mas se tiver os dois vão lutar por si, 2 por eles. Então nós temos que manter no nosso casamento essa segurança. Então, irmãos, se tornando-se um relacionamento difícil, nessa vida que quando nós crescemos, saímos da adolescência e entramos na vida adulta, obstáculos e problemas acontecem por falta desse relacionamento afetivo. Se você se tornar adulto, sem compreender, sem aprender, sem vivenciar esse relacionamento afetivo, quando se tornar adulto, a coisa vai ser muito mais difícil. Para essa convivência matrimonial, para esse relacionamento afetivo do casamento. E aí vocês, ou melhor, nós vamos observando, e os nossos filhos? E os nossos filhos? Como ficarão?
vendo que nós, como os pais, não temos esse amor afetivo um pelo outro. Como eles vão ser amanhã, quando se tornarem adultos? Vai ficar difícil, se tornará mais difícil para eles, se eles não têm um ensino. Então, queridos, os casais e a família não conseguem perceber esse tipo de deficiência em seus relacionamentos. E a coisa fica complicada. Outros problemas e outras questões vão acontecer. E esse casamento pode se terminar. Esse casamento pode ser desfeito. Nós temos, irmãos queridos, que ter essa segurança maior. Por essa palavra que Paulo fala àquela igreja, da questão do homem, que eu vejo que o homem é mais complicado do que a mulher, me perdoe os homens. E Paulo traz uma coisa tão tremenda para chamar a atenção dos homens, que nós temos que amar essa esposa que ele nos traz como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo, o perfeito, amor à igreja. Veja o quanto que nós temos que ter esse amor pela nossa esposa, por aquela que Deus trouxe para nós. E leva também a esposa, ser essa ajudadora leal, estar do lado do seu marido, unido com ele, para as situações que ele precisa, para as suas labutas, ela está ali do lado a lado com ele. Essa é outra parte que Paulo também fala, na questão da mulher, submissa, porque a palavra submissão significa sob a missão, sob a missão, estamos debaixo da missão. É uma palavra de Deus. A missão que foi nos incumbida como pai, como mãe, para cuidar bem dos filhos, para cuidar bem do esposo, para cuidar bem da esposa, para cuidar bem do lar, da casa, uma boa administração. Porque você sabe que a vida financeira também destrói um casamento. Se ela sair da linha, as confusões são grandes, problemas são crescidos. A dificuldade aumenta. Por isso que o casamento ele tem que ser perfeito. Porque foi Deus quem criou. E Deus é perfeito. Essa nossa vida diária, ela tem que ser real diante de Deus. Ah, eu não estou com minha esposa aqui. Ah, eu não estou com meu esposo aqui. Mas ele está sim, presente em espírito, unido ao Espírito de Deus. Ligado ali, no seu dia a dia do seu trabalho, da sua caminhada no dia a dia da terra, onde você estiver. O Espírito de Deus une o nosso espírito com o espírito do nosso cônjuge. A união ela é perfeita. Quando Deus está nessa união, quando nós permitimos da obediência, de cumprir os deveres que é determinado pela palavra de Deus. O marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, os filhos têm o seu papel a fazer. Para que a gente alcance o que a gente deseja. É tão bom viver feliz. É tão bom viver alegre. Às vezes a gente passa por uma dificuldade ou outra, logo a gente se entristece. Mas tem uma palavra maravilhosa. Hoje eu vi um homem de Deus falando sobre isso, nessa questão que o choro pode durar uma noite, mas logo amanhã vem a alegria. Ai, que mensagem linda, gloriosa, refrigeradora. Deixou meu espírito leve, suave. Porque são grandes as batalhas diárias. Isso num contexto geral da vida humana. E quando você compreende que você pode passar por isso, mas que Deus está na providência de inverter esses valores, aí você fica feliz. Porque você confia no Deus que Ele criou e Ele escolheu. Você tem segurança, você tem confiança nessa palavra que ouvimos e compartilhamos. E a gente consegue alcançar o que a gente quer, que é viver feliz, que é viver alegre. Mas para isso nós temos, irmãos queridos, de cumprir. Para finalizarmos, irmãos amados, a palavra de Deus nos ensina que a finalidade do casamento é a completude. A finalidade do casamento é a completude. Então, um tem que completar o outro. Um tem que viver com o outro, suprindo a necessidade do outro. Alegrando o coração do outro. Fortalecendo a vida do outro, um do outro. Não podemos estar desunidos, não podemos estar distantes.
Porque senão a contenda, a confusão, ela cresce. Se não houver um reconciliamento, não tem como. Se um não vir conciliar o outro de uma situação ou outra. É o papel nosso, o marido fazer com a esposa fazer com o marido, os pais fazerem com os filhos. Caso contrário, a gente não consegue tirar a tristeza. Foi uma palavra profunda, mas muito importantíssima. E tão importante para os dias que vivemos hoje, cheio de dificuldades e lutas. Eu lembrei da luta de Davi, não dentro da família, mas da situação quando ele encontrou um leão. E ele teve que vencer aquele leão. E quando ele venceu o leão, disse, pronto, acabou os problemas, já venci, esse cabra era muito brabo e eu consegui vencer. Mas quando ele dá mais alguns passos, ele encontra com o urso. Mais problema, mais luta, mais dificuldade. Davi vai lá e vence o urso conforme as Escrituras. Pronto, agora já foi 2, não tem mais, acabou, estou tranquilo, não vai ter mais problema. Aparece na vida de Davi quem? Golias. E um grande problema, né? Que era, o bicho era grandão. Mas, irmãos, a gente tem que aprender com as Escrituras. A família vive isso. Você resolve um problema aqui, daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco outro. Mas Deus está ali para fazer como fez com Davi. Deu a vitória, dar a vitória a nós, a nossa família, o nosso casamento. Mas há uma necessidade de buscar, de estar ligado a Deus. Davi estava ligado a Deus. Você acreditaria, Danilo, você com esse porte físico, enfrentar um leão, você venceria? Pelo lado humano não, né? Mas como você tem Deus, você poderia vencer como Davi venceu. Eu creio nisso. Eu creio. E Adiã? A gente olhando dizia logo que ele vencia logo, né? Por causa do porte físico dele. Mas ele sabe que é o Deus que está nele, que dava para ele vencer o urso. Já que você venceu o leão, ele vai vencer o urso. Não é? Mas é dessa forma que a gente ilustra. Porque é o Deus que está em nós. Está aí a irmã a irmã Josefa dos Santos Oliveira. Já pensou, vendo Danilo vencer o leão, Edian vencendo o urso, e agora aparece na frente dela um Golias? Sim, também. Os leões famintos, não é? Mas eu quero falar diretamente no combate que a gente enfrenta na família. Aí vem Golias para a vida de Josefa. Josefa faz assim para ver ele. Ó. Que ela tem estatura mediana, o cabra é grandão, mas ela sabia e sabe que o Deus que está na vida dela destruiria e destrói qualquer problema que venha de encontro à vida dela, à família dela, ao lar dela, ao casamento dela, como de todos vocês. Essa é a nossa confiança e a nossa segurança. Mas nós precisamos nos esforçar para manter o vínculo no nosso casamento. Amém? Que o Senhor deixe gravado em nossos corações a Tua palavra e que a gente conscientemente pratique no dia a dia no nosso casamento. Amém? Olha, agora eu vi uma coisa interessante, viu? Maiara confirmou ali. Quando eu falei num casamento, ela... Muito bem, Maria, já está se preparando, hein? Pois é, daqui a pouco, né? Mas o irmão orou, pediu a Deus que desfizesse a promessa. Mas na sua autorização. Não é? Estamos felizes de ver a nossa Andréia Correia de volta. Deus o abençoe. Seja bem-vinda. Parecendo uma baiana, apesar que ela é baiana, né? Com um laço na cabeça. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão José. É José de quê o seu sobrenome? Paixão, né? José Paixão. Por isso que a irmã se apaixonou, viu? Vamos orar.
Nós te agradecemos sim, meu Deus. Cuidado do Senhor. Essa palavra no nosso coração e possamos aplicar, Pai, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Sabemos sim, Abençoe grandemente, Pai, nosso casamento, nossa família, nosso lar. Mas a gente precisa fazer um esforço, Pai. De cada um dos nossos irmãos. Possa cada dia mais depositar a nossa fé, a nossa esperança somente no Senhor e clamar ao Senhor, meu Deus, nos momentos difíceis, orar, meu Deus, nos dá forças, Deus, disposição, alegria de orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu e a minha casa serviremos. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer por esta noite, Pai, pedindo Te também, louvamos. meu Deus, que o Senhor leve cada um, meu Deus, aos seus lares, Assim seja, meu que Pai. possamos refletir nessa mensagem, Pai, Em nome de meditar Jesus Cristo, nesta palavra Deus. de dia e noite, como diz as Sagradas Escrituras, Pai. É a minha oração e meu agradecimento em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja gloriosa, santa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.